do Senhor, que irá trazer a palavra aos nossos corações. Vamos aplaudir o nome de Jesus bem forte. Som. Boa noite, queridos. Paz seja com todos. Você que está na sua casa, que a paz também esteja aí no seu lar. Gente, rapidinho, todo mundo de pé, Bíblia na mão, livro de Romanos, capítulo 8. Romanos está no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. É o 6º livro do Novo Testamento. Quantos já acharam Romanos, capítulo de número 8? Versículo de número 28. Romanos 8, 28. Todos acharam? Sim ou não? Então vamos ler. Sabemos, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Agora feche os seus olhos, mas não feche a sua Bíblia. Fique com ela aberta, que a gente vai dar uma olhada nela durante a mensagem. Vamos orar, vamos pedir para Deus abençoar este tempo, a nossa vida, o nosso ser. Está todo mundo me entendendo bem aí na igreja, na nave da igreja, sim ou não? Sim? Acho que vocês não estão entendendo, porque ninguém respondeu. Amém. Então fecha o olhinho, faça a carinha de crente mais bonitinha que você tem e vamos orar. Senhor Jesus, eis a tua palavra, Senhor, que foi lida. E agora ela será explanada. Que a tua graça, que o teu espírito, que a tua unção, que o teu poder, que o mover do Senhor seja sobre as nossas vidas esta noite. Para que a tua palavra alimente a nossa alma, o nosso espírito, fortaleça a nossa fé e edifique a nossa vida na rocha Jesus, nosso Salvador. Nós pedimos que seja assim em teu nome. Amém. Gente, pode se sentar aí. Pessoal do som, pode até diminuir o meu retorno aqui. Gente, Paulo ele faz esta afirmação que nós lemos aqui agora no versículo 28 do livro de Romanos, como uma forma de confortar, de motivar, de encorajar, de mostrar algo bom para o seu leitor, porque ele vem falando desde o início do capítulo 8, né, sobre uma constante batalha entre a carne e o espírito, de maneira que lá no versículo 18, né, ele diz que não há comparação. Ele diz, olha, eu estou certo, eu tenho certeza, eu acredito piamente no que eu vou dizer para vocês agora, de que os sofrimentos aos quais nós vivemos aqui nessa terra, eles não serão nada comparados à glória que nós vamos ter na outra vida. O que ele está querendo dizer é o seguinte, não é? Aqui vale a pena sofrer, aqui vale a pena não se conformar com esse mundo e ter uma vida diferente dos demais, aqui vale a pena a gente resistir ao diabo, aqui vale a pena a gente lutar contra as obras da carne, porque lá no outro mundo, lá na outra vida, depois que Cristo nos arrebatar, depois que nós nos encontrarmos com Jesus nos céus, depois que nós nos assentarmos à mesa nas bodas do Cordeiro, todas estas coisas que nós sofremos aqui, não só serão esquecidas, como nós pesaremos ela na balança, olharemos uns para os outros e diremos, valeu a pena ter abrido mão, ter negado a nós mesmos lá, porque o que nós estamos vivendo aqui é sobremaneira melhor do que nós poderíamos ter vivido lá. E aí ele continua, no versículo 19 ao 22, dizendo o seguinte, que até a natureza, que até a terra, que a criação toda do universo,
até ela está clamando, está esperando, está desejando o dia da redenção. Assim como toda a humanidade, assim como aqueles que creem, que foram transformados, que nasceram de novo, que foram batizados no Espírito Santo, que amam e desejam viver a vida com Jesus, esperam a volta do nosso Salvador. Paulo está dizendo que a natureza também está esperando esse dia, onde ela vai ser consertada, não é, dos espinhos e abrolhos que vieram com o pecado humano, e ela vai voltar à sua originalidade da criação do Éden. Quando em Gênesis a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra e todas as coisas, e tudo funcionava perfeitamente. Ou seja, Paulo está dizendo aqui o seguinte, que esse mundo está tão de ponta cabeça, tão de ponta cabeça, tão de ponta cabeça, que nem ele está aguentando a ele mesmo. Até o mundo não está aguentando a maneira como as coisas estão. E diz que a criação, toda a natureza, o cosmos, o universo, o planeta, está esperando o dia da redenção dos filhos de Deus, para que ele possa voltar, ser remido também, e voltar à sua criação original. E ele continua, né, no versículo 26, e ele diz o seguinte, que a coisa está virada desse propósito original, de tal forma, de tal maneira, que a coisa ficou muito louca. E muito louca, ela deseja que a remissão dos filhos de Deus aconteça o quanto antes, para que ela também possa ser remida. E aí, no versículo 27, ele coloca alguma coisa aqui que nos é muito familiar. Ele diz assim, olha, e a gente está tão distante da originalidade, do plano original de Deus, que se dependesse de nós mesmos orarmos a Deus, nós não seríamos ouvidos por Deus. De maneira que o Espírito de Deus que habita em nós, ele tem que tomar a nossa frente e orar por nós, em línguas que nós não conhecemos. Ele fala em mistério, mas Deus conhece, porque ele sabe como falar a Deus, e Deus entende o Espírito que através de nós fala, para que então nós possamos ser entendidos e ouvidos por Deus, para mostrar a forma, gente, que por mais que nós tentemos nos achegar a Deus, nós estamos muito distante daquilo que era plano de Deus original para o ser humano. E enfim, e aí ele encerra essa linha de raciocínio, dizendo para os seus leitores o versículo que nós lemos aqui, que é o versículo áureo da mensagem hoje. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados e andam segundo o seu propósito. Uma tradução mais atual diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui para os irmãos de Roma é o seguinte, olha, a luta, há batalhas, há limitações para o prazer da carne. Haverão tribulações, haverão dias maus, haverá perseguições, haverão dias difíceis. Nós vamos nos deparar com obstáculos gigantescos. Nós vamos viver tragédias monstruosas. Mas Deus ainda está no controle de tudo. Deus ainda está ciente do que está acontecendo com cada um dos seus filhos que o amam e que andam segundo o propósito que Ele tem para cada um de nós. E Deus está agindo sempre, de alguma maneira, até que nós não entendemos, para que toda essa luta, toda essa tribulação, toda essa dor, todo o mal que nós experimentamos aqui, se vire ao favor de cada um de nós, para que derrota seja testemunho de vitória lá na frente, para que tragédias sejam alicerces para a nossa maturidade espiritual lá na frente, para que o fracasso de hoje impulsione o nosso sucesso lá na frente. É isso que Paulo está dizendo, como bem traduziu um pensador secular, que não tem nada a ver com a Bíblia, quando ele diz, o que não me mata, me torna mais forte. É o que Paulo está dizendo.
todas as coisas, todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Aí, para você entender o que Paulo está tentando dizer aqui, eu vou contar para você a história de um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu tem a sua vida, sua história, registrada no livro da rainha Esther. Ele era tio, pai adotivo da rainha Esther. E ele era judeu. E um dia, sentado à porta do palácio, ele ouve 2 soldados planejando a traição e a morte do rei. Um rei que não era judeu, que oprimia o povo judeu, porque eles estavam em terras distantes, porque foram conquistados por esse rei. Era o rei Assuero. Mas mesmo assim, ainda que não merecendo, não é, a piedade e a misericórdia, Mardoqueu vai lá, avisa que o rei está em perigo, o pessoal investiga, descobre que Mardoqueu estava falando a verdade, que a pista foi correta e salva a vida do rei. Nesse tempo, um outro homem, não judeu, chamado Amã, ele vai ascendendo no reino do rei Assuero. Ele vai galgando, né, degraus ali, e ele vai se tornando muito influente, e ele se torna então o segundo homem do reino. Era o rei, e abaixo do rei Assuero, este homem chamado Amã. E este homem chamado Amã era muito vaidoso, e ele alcançou tal ponto de importância no reino, que quando ele passava, todas as pessoas se prostravam, se dobravam, reverenciavam ele. Mas tinha um homem teimoso, casca grossa, queixo duro, chamado Mardoqueu, que era judeu, que se prostrava diante apenas do Deus de Israel, que não se prostrava a Amã. E a Amã ficava louco. Ele disse assim: rapaz, ministros se prostram diante de mim. O segundo escalão do reino se prostra diante de mim. Os empresários importantes desse reino se prostram diante de mim. Todos eles me admiram, me temem e prestam reverência a mim. Quem que é esse sujeito que não se dobra? Aí, os seus assessores vão lá, descobrem o nome dele, descobrem que ele era judeu, e descobrem que ele não se prostra diante de Amã, porque ele não se prostra de ninguém que não seja o seu Deus. Isso acende a ira de Amã, que era homem vaidoso. Aí Amã tem uma ideia fantástica. Ele disse: ele não se prostra diante de mim porque ele tem um Deus? Beleza. Chega diante do rei e diz assim: rei, vou te dar uma ideia. Tem um povo no seu reino, espalhado nas nossas províncias, que eles têm costumes diferentes, hábitos diferentes, eles seguiam por uma moral diferente, e eles adoram a um Deus diferente do nosso. Isso lembra alguma coisa, gente? Devia ser o mundo falando a respeito de nós. E aí ele diz: então, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco esse povo vai começar a bagunçar o nosso reino aqui. Porque, gente, trevas, quando é confrontada com luz, ela não se sente bem. Sabe por que tem gente que não gosta de crente? Porque a vida do crente, ela resplandece a luz de Cristo. E quando a luz de Cristo é resplandecida, aquilo que de ruim, a sujeira do escuro da vida, do pecador, é iluminada. E a pessoa, ela é confrontada com o seu próprio pecado. E ninguém gosta disso. E aí, ele convence o rei a matar todo o povo judeu das províncias do reino de Assuero. Olha só, por causa de um homem chamado Mardoqueu, todo o povo de Israel, todo o povo judeu, foi colocado à morte. O rei confiava demais em Naamã, arrancou o anel do dedo, porque essa era a assinatura, né, o decreto real,
Amã carimbou o anel do rei lá e mandou, olha só, decreto para todos os governadores da província, para dizer o seguinte: dia tal, todo mundo tem o direito de atacar, de saquear, de roubar e de matar o povo judeu. Se é judeu, pode entrar na casa, pode vandalizar, pode arrebentar a boca do balão. Se gostou do televisor, leva embora. Se gostou da geladeira, leva embora. Se gostou da mulher do cara, leva embora. Se deu vontade de matar, espancar, enforcar, pendurar, torturar, faça. Está tudo liberado. Mardoqueu sabe, se revolta, veste pano de saco e vai procurar a rainha Ester. Ester não atende o Mardoqueu, porque até então ninguém sabia que ela era judia, não é? Ela não atende o Mardoqueu manda uma paulada na venta dela. Disse assim: olha, você está aí agora no trono, do lado do rei, mas não pensa você que você não vai ser atingida junto, não. Porque hoje vamos ser nós, amanhã, quando descobrirem a sua linhagem, vai ser você. E Ester cai em si, proclama um jejum entre os judeus, diz a Mardoqueu: você põe todo mundo para jejuar, eu vou pôr as minhas meninas para jejuar, nem os animais você deixa comer, até os burros de carga dos judeus era para jejuar. A coisa acontece. Gente, e a Ester, ela tem uma ideia, ela arma um jantar, e ela convida o rei para o jantar, e ela convida também Amã para o jantar. E o Amã, então, ele fica cheio de si, ele se enche de si, ele diz: olha, a rainha Ester convidou apenas o rei e a mim, sou muito importante, olha o meu nível de influência aqui no nosso reino, não é? A rainha me quer no banquete que ela vai servir para o rei, todo feliz. Aí a palavra de Deus começa a funcionar, gente. Aí a palavra de Deus começa a funcionar. Você sabe o que acontece nessa noite? O rei perde o sono. Aí ele vai para o Netflix, não acha um filme que agrada a ele. Aí ele vai na televisão, só está falando porcaria. Irmãos, aí o rei chama a rainha, está dormindo. Ele não tem o que fazer e ele não consegue dormir. Aí o rei tem uma ideia fantástica, que é a ideia dos crentes, né? Crente é assim: irmãos, está com insônia? Pega a Bíblia e vai ler, dá sono na hora, você dorme igual um anjo. Perde até a hora no outro dia. E o rei disse assim: olha, eu estou sem sono, eu chamo alguém lá, chamo um escriba, por favor, leia o livro das crônicas. O que é o livro da crônica? Gente, era um diário do dia a dia do rei. E aí, o cronista está lendo, e ele lê que um homem chamado Mardoqueu, um dia avisou uma conspiração contra o rei, que não aconteceu por causa do aviso do judeu Mardoqueu. O rei diz assim: e o que eu fiz para retribuir o favor a este homem? E diz: não está escrito nada, o senhor não fez nada, rei. Beleza. Amanhece o dia, ele chama Amã, diz assim: Amã, fala uma coisa para mim. O que o rei deve fazer para honrar um homem a quem muito o rei quer honrar? O que a Amã pensa? Quem é o número 2? Quem é o influente? Quem tem o poder nesse reino depois do rei? Amã. A quem mais interessaria o rei a honrar do que Amã? Ninguém. E aí ele fala uma coisa que vem na cabeça dele. Irmãos, ele pensa nele. E ele diz assim: rei, o senhor quer honrar uma pessoa, um homem, o senhor tem que fazer o seguinte: põe ele na montaria real, no cavalo do rei, veste ele com o manto do rei, coroa do rei, com a roupa do rei, pega os príncipes mais influentes do reino e siga com esse homem montado diante de todo o povo, com os príncipes dizendo assim: olha, esse aqui é assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. E o rei disse para ele:
fantástica ideia, Amã. Pois agora você tem uma missão. Você vai até o judeu chamado Mardoqueu, você vai pôr ele na montaria real, você vai vestir ele o manto do rei, você vai pôr nele a coroa do rei, e você vai andar por toda a nossa província, dizendo diante de todo o nosso povo: assim o rei faz ao homem a quem o rei quer honrar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Amã queria esganar, matar, destruir, enforcar o Mardoqueu. E Deus faz com que Amã coloque. Olha, irmãos, o que Amã desejou para si, Deus deu para Mardoqueu. E ele faz, porque ele tem que obedecer. Porque ele é influente, mas o rei é o rei. Irmãos, quando o rei manda, até o ímpio, até o demônio, até o diabo é usado para abençoar a vida do Filho de Deus. Porque quem manda nesse mundo ainda é Deus. Ainda é Deus. E o Amã furioso vai para casa, fala com a sua esposa, ela fala: meu amor, você já era. Você já era. Ele disse: não, mas tem a forca que eu mandei 20 metros, gente. Uma forca de 20 metros. Que ele fez para todo mundo ver o Mardoqueu pendurado no dia em que você poderia matar todos os judeus. Não deu tempo nem dele chorar as mágoas dele. Chega a comitiva real e diz assim: vamos, que a gente tem que ir lá para o banquete da rainha Esther. E ele vai, está o rei, está a rainha. Aí a rainha disse assim: rei, eu te amo, você é bonito demais, você é o melhor rei desse mundo. Que mulher, eu vou falar uma coisa para vocês, uma mulher quando quer um trem. Olha, quem é casado aqui? Irmão, ou a mulher conquista pelo amor, ou ela conquista pela dor. Se ela tentar pelo amor, você já vai direto. Porque se você escolher pela dor, você não aguenta. Então já facilita a coisa. Corta o caminho e vai. E ela maquinou o rei e disse: agora estão querendo acabar comigo, querendo acabar com o meu povo, inocente, de graça. Gente, o rei se enfurece. E ele diz assim: quem é que quer fazer isso com o teu povo, rainha? E ela diz assim: é o Amã que está aqui do lado. O Amã treme nas pernas, o rei fica indignado, se levanta, sai da casa. O Amã, desesperado, pula aos pés da rainha para pedir para ela misericórdia. O rei vem, e em vez de entender que o Amã está pedindo misericórdia, ele fala assim: mas se não era pouco você criar um ardil desse contra a minha rainha, agora você vai querer violentar a minha rainha na minha frente? Guardas, peguem o Amã. Sabe o que aconteceu, gente? Pegaram o Amã e enforcaram o Amã na forca que ele fez para enforcar o Mardoqueu. E foi enforcado na sua própria forca. E aí o rei assinou um decreto e disse assim: olha, a partir de hoje, no dia em que todas as pessoas puderem atacar os judeus terão o direito de revidar com a mesma violência, com o mesmo direito, com a mesma força. É pau lá e pau cá, está coisado. Os governadores das províncias do reino do rei Assuero, quando descobriram o acontecido, viraram a casaca. Sabe do lado de quem que eles ficaram? Dos judeus. Poucos tentaram invadir e destruir os judeus. E os judeus venceram a todos aqueles que tentaram invadir e acabar com eles, de maneira que o povo judeu muito se fortaleceu dentro do reino do rei Assuero, de forma tal que o livro de Esther termina com o subtítulo assim: a grandeza de Mardoqueu. Agora presta atenção. Gente, Mardoqueu salvou a vida do rei, não foi recompensado a princípio, na hora, quando deveria ser, mas depois, lá na frente, quando ele realmente precisou, ele teve a sua recompensa e a sua vida salva. E o Amã, ele teve o destino que ele preparou
para o Mardoqueu. Gente, sabe qual que é o maior objetivo do diabo, o inimigo das nossas almas? É destruir as nossas vidas. Sabe o que vai acontecer no final dos tempos? Nós vamos celebrar com o Cordeiro as bodas na mesa junto do Pai, e o diabo é que vai ser destruído para sempre. O destino que o diabo está tramando para nós é o destino que ele vai ter. E se você acha que aceitou a Jesus, que entregou a sua vida para Deus, que está abdicando das suas próprias vontades e não tem tido retorno, não tem sido abençoado, espere um pouquinho, irmãos, porque daqui um tempinho, Jesus vai voltar nos ares, nós vamos nos encontrar com Ele no céu, e você vai entender que valeu a pena toda a dor, o sofrimento e a abnegação a qual você se submeteu por amor e pela palavra de Deus nesta terra. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam fiéis segundo o seu chamado e o seu propósito. E o povo judeu? O povo judeu que era vítima, pôde se defender do seu ataque, e aí ao invés de ser saqueados, eles se tornaram saqueadores. E a exemplo da saída do Egito, ao invés de se tornarem mais pobres, se tornaram mais ricos e mais poderosos. Olha só, imagina o que passa na cabeça do povo quando vem o decreto. O marido chega em casa e diz assim: bem, o rei assinou um decreto, daqui um mês, 40 dias, daqui um tempo eles vão poder entrar aqui, eles vão poder matar a gente, eles vão poder violentar você, eles vão poder levar os nossos filhos, eles vão poder fazer o que eles quiserem, e nós não vamos poder fazer nada porque é decreto real. A gente vai ter que engolir. E aí a mulher fala assim: mas cadê o Deus de Israel? Cadê o nosso Deus? Deus se esqueceu de mim. Dá o endereço para Deus, vê se ele vem aqui na nossa casa. Alguém vê se consegue uma ligação direta lá. Bate aquele desespero. Gente, mas enquanto o povo estava desesperado, Deus estava trabalhando para transformar a maldição em bênção, para transformar o perigo em oportunidade de enriquecimento, de empoderamento e de crescimento. Muito louco. Agora veja só, o que a gente aprende com a vida de Mardoqueu? A gente aprende que, ainda que o mundo, ainda que os homens, ainda que o diabo, irmãos, ainda que todo o inferno se levantem contra você, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que andam segundo o seu chamado e o seu propósito. Permaneça fiel a Deus em todo tempo, porque vale a pena ser fiel a Deus. Porque embora você não esteja vendo, você não esteja percebendo, você não esteja sentindo, você tenha a sua fé abalada, você pode ter certeza de uma coisa: Deus está cuidando da situação e trabalhando ao teu favor, e não vai acabar com a tua derrota. Não acaba assim. Como é que você sabe? Eu sei porque Mardoqueu não é o único exemplo na Bíblia. Gente, Atos 9 nos conta a história de Saulo. Saulo de Tarso, fariseu de fariseus, odiava os crentes, uma religião nova que tinha aparecido, de um profeta que já havia sido crucificado. Estava lá olhando o povo mandar pedra, e Estevão consentiu com aquilo. Pegou uma birra tão grande dos crentes, que ele foi para as autoridades e disse assim: olha, me autoriza, me dê cartas. Quero sair por aí, por todo o reino aqui, por todo o nosso império. Onde eu achar um cristão, eu quero torturar, eu quero pegar ele de jeito. Eu quero chicotear o infeliz, eu quero matar. Gente, Atos nos diz que Paulo respirava ameaças de morte contra a igreja. E aí ele vai com as cartas na mão, com autorização, com um decreto do império. Tem um encontro pessoal com Jesus, cai da montaria, fica cego, é levado à casa de um profeta chamado Ananias, que ora por ele, ele recupera a visão, entende a besteira que estava fazendo, se isola no deserto por 2 anos, volta, vive aquém da sociedade. Um dia, um homem chamado Barnabé,
um dos líderes da igreja em Jerusalém, lembra de Paulo, vai buscar Paulo. Paulo vem com Barnabé, a igreja ainda muito receosa, não queria receber Paulo, não queria receber Saulo, né? Não queria saber dele, achava que aquilo ali era um ardil, era um engodo para que ele se infiltrasse no meio dos cristãos e depois desmantelasse a comunidade cristã. Gente, olha só. E aí Paulo se tornou o maior missionário da história, depois de Jesus. Vocês estão entendendo? O cara respirava ameaças de morte contra a igreja. Saiu para matar os crentes, mas Deus deu um jeito nele, virou a coisa, que ao invés de matar os crentes, ele foi responsável pelo Espírito de Deus salvar muitas vidas através da pregação da palavra, das suas viagens missionárias, do seu testemunho de vida e de fé. Aí vem a pergunta assim, mas Deus age a favor da igreja. Ele agiu a favor do Saulo, mas o Saulo era inimigo de Deus. Não, gente, Saulo não era inimigo de Deus, não. Saulo era inimigo daquelas pessoas as quais ele entendia que estavam vilipendiando e zombando e blasfemando do nome de Deus e da lei do Deus ao qual ele servia. Irmãos, Paulo perseguia a igreja não era por ódio a Deus, era por amor excessivo a Deus, era por entender que aquelas pessoas estavam passando por cima da lei de Deus. Por um zelo e um amor tão excessivo, ele passa a odiar os discípulos. E aí ele inicia como Saulo, a sua história bíblica, um capitão romano. E com autorização ainda para arrasar e matar os cristãos. Mas aí ele tem um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus, e ele termina como Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Gente, e aí eu vou falar uma coisa para vocês. Deus honra esse homem na pregação da palavra, no ensino do evangelho, e honra o ministério e a vida dele com sinais, prodígios e maravilhas. Através da vida de Paulo, cego voltou a enxergar, paralítico levantou, até morto ele ressuscitou. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. É por isso que essas coisas aconteciam. Agora, olha só, com aquilo que nós lemos em Romanos, com as histórias bíblicas que foram narradas para você, qual é a conclusão de tudo isso? Dois homens, com contextos diferentes, né, no centro de um plano diabólico para destruir o povo de Deus. O Naamã era uma vítima, Paulo era um pivô, né? Aliás, Naamã era um pivô, Paulo era o gatilho, a ação para destruir o povo de Deus. Dois planos diabólicos para tentar destruir o povo de Deus. Duas viradas fantásticas de Deus contra as hostes do inferno. Só aqui já está 2-0 para Deus contra o diabo. Um deles pivô, outro perseguidor. E que diferença isso faz? Nenhuma. Mas nenhuma. Nenhuma, irmão, porque não interessa se você está no meio, se você está no centro, se você vai ser atingido por consequência ou se você é o alvo principal. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que são chamados a andar segundo o seu propósito. Não interessa onde você está, Deus está cuidando de você e Ele vai virar essa situação aí na sua vida, em nome de Jesus. Não interessa o contexto. Não interessa o contexto. Se você é filho de Deus, fiel a Deus e serve a Deus, saiba de uma coisa, mesmo nos piores momentos da sua vida, Deus está cuidando de você. Aleluia. Gente, nada, nem ninguém pode impedir os planos de Deus e os seus propósitos para a sua igreja e para os seus filhos. Quer ver como Paulo termina esse texto, esse raciocínio? Que na verdade não é apenas o texto de Paulo para os irmãos de Roma. É o texto do Espírito Santo, que é o próprio Deus, para a sua igreja e para os seus filhos. Capítulo 8,
versículo 31 em diante diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? Todas as coisas que eu citei aqui, não é? Paulo faz essa pergunta: o que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom, se Deus era com Mardoqueu, quem era Amã perto de Deus? E se Deus era com a igreja, quem era Saulo diante de Deus? Aquele, falando de Deus, que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Se Deus deu o seu filho para nos salvar, por que ele não vai dar qualquer outra coisa que nós estejamos necessitados e ainda nos dê de graça? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem vai nos condenar? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu, Paulo dizendo, estou convencido. Não se esqueçam de quem inspirou Paulo a escrever isso, foi o Espírito Santo. Então, quando você lê Paulo escrevendo, pois eu estou convencido, pode entender o Espírito Santo te dizendo, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você entende que Paulo, que o Espírito Santo está te dizendo: se Deus é com você, quem será contra você? Se é Ele quem te purifica, quem te justifica e que intercede por você diante do trono do Rei. Ninguém. O destino que Satanás preparou para você, quem vai ter é Ele, porque o seu destino é uma grande vitória na mesa das bodas do Cordeiro, no céu, em glória, por Cristo Jesus. Porque isso foi o que o Pai preparou para você. Você diz: olha, é muito bonito o que o senhor está dizendo, pregador, mas eu não tenho visto isso em minha vida. Nem Mardoqueu estava vendo o que aconteceria, nem a igreja achava que Paulo se tornaria o que tornaria. Você só precisa crer numa coisa: Deus está acima de tudo e ciente de todas as coisas, e Ele está trabalhando para que isso que você pensa que é uma desgraça na sua vida, seja força para você no futuro, e um dia você vai entender porque você passou por coisas as quais hoje você acha difícil e sofrível, e você vai dar glória a Deus, porque através do seu sofrimento, você vai poder evitar que outros sofram também, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Aleluia. Fique de pé, queridos. Vamos orar. Feche os seus olhos, põe as tuas duas mãos no teu coração. Se você está passando por um momento de grande dificuldade, de grande tribulação, se a sua fé está fraquejando, agora é hora de você reativar ela. Agora é hora de você pedir a Deus força. Diga: a Deus, eu não sabia, eu até sabia, mas esqueci. Eu até entendia, mas também não queria nem saber, porque eu estou olhando para o presente, para o natural, para o que está acontecendo. E esqueci que por trás de mim está o maior de todos. Agora é hora de você se colocar diante de Deus. Feche os seus olhos, não fique só recebendo a minha oração, não. Busque, porque você sabe exatamente o que pedir para Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelos teus filhos.
pela tua igreja. Senhor, tu sabes o quão difícil é vivermos aqui. Tu sabes que aqui nós passamos por provações terríveis para as nossas capacidades, para as nossas forças e para a nossa resignação, Senhor. E muitas vezes nós nos achamos fracos e incapazes de encarar as lutas, os problemas, de encarar as circunstâncias e as situações. E muitas vezes, Senhor, nós nos sentimos tão fracos, tão atordoados. Nós, Senhor, nos sentimos tão aborrecidos com tudo, que nos esquecemos de lançar aos teus pés as nossas ansiedades, as nossas necessidades, as nossas fraquezas e pedir ao Senhor aquilo que nós estamos precisando. Pai, às vezes nós esquecemos que o nosso Pai é o mais rico de todo, é o mais poderoso de todo, é o mais sábio de todo, é aquele que está acima de todos, e esquecemos de nos achegar até a Ti, e deixamos que a nossa fé se enfraqueça, que a nossa vida espiritual se enfraqueça, que o nosso ministério se enfraqueça, que a nossa família se enfraqueça, e entregamos os pontos, e nos damos a vida, e deixamos ela nos levar. Deus, em nome de Jesus, esta noite, nos dá fé, nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá direção, para que nós possamos tomar as rédeas da nossa vida, entregá-la a Ti e sermos governados pelo Senhor, para que nós saibamos em fidelidade a Ti e andando segundo a direção do Teu Espírito, que nós estamos debaixo do centro da Sua vontade, e que se está acontecendo, nós vamos suportar, porque se Tu estás deixando que aconteça, é porque Tu confias e sabe que nós podemos suportar. Que seja assim, Senhor, a Tua igreja motivada, a Tua igreja encorajada pela Tua palavra, a viver uma vida de fidelidade a Ti, olhando além daquilo que está acontecendo, olhando além daquilo que está nos pressionando, e esperando a vitória que virá do céu. Como foi lido aqui esta noite: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra e tudo que nelas há. Senhor, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, com a Tua palavra, para que ela entre nesse coração, para que ela agora caia em boa terra, e ela produza semente, e ela frutifique a 30, 60 e 100 vezes mais, para que os Teus filhos vençam os dias maus e resistam, Senhor, até a volta do nosso Jesus nos ares, quando o Senhor nos chamará para vivermos uma vida de glória eterna com o Senhor. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém.